Vamos receber agora Fábio Farias, especialista em proteção de dados, palestrante, professor. Também vamos receber Gustavo Firenze, que é especialista em LGPD e ex-secretário de Transparência de Porto Alegre. E também Paulo Vadim, que é CISO, CIO e DPO, professor e palestrante e mentor também. Só fera agora nesse próximo painel que vai tratar sobre LGPD. Olá, pessoal. Boa noite, pessoal. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem com vocês? Tudo Tudo bem? bem, Fábio? Tudo Prazer, ótimo. Prazer, prazer, Fábio. Rodrigo. Prazer, Arthur. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui presente com vocês. Hoje nós vamos fazer um grande debate aqui, juntamente com o Paulo e o Gustavo, sobre proteção de dados aqui. Perfeito. Gustavo, boa noite, tudo bem? Gustavo, fechado. Agora ele abriu. Oi, boa noite, tudo bom? Desculpa, estava lendo aqui, é um prazerzão estar aqui, ainda atrasado, a gente dá uma acelerada aí, mas dá um recado, porque a gente já viu no grupo que eu e o Fábio, a gente vai falar de assuntos semelhantes, mas eu só quero trazer alguns exemplos práticos da proteção de dados em meio a uma catástrofe, que também é um assunto importante, mas que pouca gente entende ele enquanto importante, mas o nosso DPO em Porto Alegre está trabalhando muito. Perfeito, isso aí, Gustavo. E o Paulo? Paulo está conectado? Paulo Tô aqui, Vadim, tudo bom, pessoal? tudo Estão bem? me Tudo ouvindo bem? ótimo? Perfeito. Sim, Sim. sim. Obrigado Pessoal, pela palavra, participação. claro? Estão me ouvindo? Sim. Sim. Uhum. Agradecemos a Ótimo. presença, Paulo. Vamos dar início, então. Acho que Fábio, Fábio pode pode começar. iniciar. Excelente. Muito obrigado, pessoal. Obrigado a Oi, eu vocês. tentei melhorar a conexão, melhorou, pessoal? Vocês estão me ouvindo e vendo? Sim, 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 estamos te perfeito. Agora ouvindo eu e fui para um vendo. lugar melhor. Obrigado Ótimo. Perfeito. pelo convite. Ah, Tá? agradecemos o aceite aí. E obrigado por estar conosco, Paulo. Ótimo. Pessoal, dando início aqui para a gente não delongar muito o tema, hoje nós vamos falar sobre proteção de dados aqui em situação de calamidade pública. Então, durante a semana passada, nós tivemos aí uma live com Arthur da NPD, juntamente com o Marcílio, o professor Marcílio e o DPO de Porto Alegre, né, Newton, e trouxe uma grande reflexão. Isso me fez pensar durante todo aí o final de semana sobre uma situação. Qual é a questão da proteção de dados diante de situações de calamidade pública? E no final de semana eu também, né, trouxe aí uma grande reflexão, que foi o Exército Brasileiro postando fotos em escolas públicas, né, fazendo limpeza de escola pública, e vários documentos, principalmente documentos físicos, de crianças, adolescentes, e ali, né, com certeza, documentos aí dos responsáveis. E dentro dessas questões, o Newton trouxe situações como catalogar as pessoas aí abrigadas, coleta, armazenamento dos dados, o compartilhamento entre as instituições, os formulários de coletas de dados pessoais dos desabrigados. Olha só o número de informação, olha o número de documentos, de informações aí e dados, termos de convênio de acesso aí entre instituições, termos de inteligência artificial com reconhecimento facial. Então, olha só para vocês verem a complexidade diante de uma calamidade pública. E termos de identificação de pets, instalação de câmeras em abrigos. Pessoal, olha só para vocês verem, eu vou trazer aqui um dado do G1. Foram 615 mil pessoas atingidas. Isso no G1, tá? Esse é uma fonte, com certeza os meus colegas podem aí também contribuir. São 538 mil gaúchos desalojados em casas, abrigos, né, casas de amigos e parentes. 77 mil em abrigos. Isso é informação do dia 14 de maio. Então, olha só para vocês verem aí os números alarmantes diante de uma calamidade pública. Então, diante dessa situação,
queria aqui perguntar aos meus colegas, fazer algo um pouco mais um pouco diferente, tá, Arthur? Eu vi que são diferentes aqui as situações. Um é da área pública, o outro, né, da área privada. Então, primeiramente, eu gostaria de deixar a palavra aqui com vocês. Nós não temos hoje uma temática da NPD sobre o tema calamidade pública. Como, né, hoje as instituições privadas e as instituições públicas têm tratado dessa situação? Então, vou deixar aqui com meus colegas aqui para fazerem aí as suas pontuações. Se eu puder falar aqui, porque o Newton, eu tive o privilégio de contratar o Newton, que é o DPO, que era da minha secretaria, né? Secretaria que eu atuava até abril. Deixa eu te contextualizar uma coisa quem está nos acompanhando. Primeiro, boa noite, né? É interessante porque a Secretaria, Porto Alegre tem uma Secretaria de Transparência. Ela cuida da Lei de Acesso à Informação, ela cuida do compliance, ela cuida da abertura de dados, né? Entre outras funções, também está a controladoria aqui, o 156, que é o relacionamento com o cidadão. Então, quando apareceu a LGPD, né? Quando começou a regulamentação da lei, esse encargo ficou conosco. Quando ele ficou conosco, nós montamos um grupo de trabalho e a gente sentiu uma necessidade. Sim, precisamos de um DPO e precisamos de alguém especializado nisso. Por isso, a gente tomou uma medida que o prefeito Sebastião Mello apoiou muito, foi interessante, que foi ter um DPO por lei. Nós temos uma lei na Câmara de Vereadores em que o DPO ele precisa ter uma série, inclusive, de requisitos para assumir. Por isso que nós podemos contratar o Newton, e aí, eu sei que está passando no YouTube, vai ficar gravado, né, Rodrigo, que é um perigo, mas aí não vem qualquer CC, eu fui cargo comissionado também, mas aí eles não botam qualquer um com diploma para ser DPO, né? E com isso, com esses requisitos que a gente conseguiu colocar, a gente pôde contratar um cara extremamente qualificado, que é o Newton de Moraes, né? E o Newton, é interessante, aqui tu trouxe o Newton ele está inaugurando o pensar sobre a proteção de dados em desastre. Tá? O que vem acontecendo desde que a gente contratou o Newton no ano passado? Sobre tudo aquilo que existe uma lacuna da NPD, os pareceres dele acabam virando referência para outras cidades. E por que isso? Né? Até o saída da Prefeitura, Porto Alegre coordenava o Fórum de Proteção de Dados dos Municípios Brasileiros. A gente sentiu a necessidade, como a gente viu que o Paulo da área privada aí, parece que a lei foi muito mais pensada no privado do que no público, a gente sentiu a necessidade de discutir isso no público. Então, inicialmente, Recife, São Paulo e Porto Alegre iniciaram um fórum, nós tivemos 4 encontros presenciais. Ontem teve um encontro da região sudeste, no Rio de Janeiro, que eu não pude ir, porque está difícil sair de Porto Alegre, está difícil e caro pegar um voo aqui para sair de Porto Alegre. E precisamos aprofundar uma série de temáticas específicas, né? Como proteção de dados sensíveis nas escolas, da saúde, que é super complicado. Bom, e aí alguns dados são importantes. O Fábio falou alguns dados do Estado, deixa eu falar alguns dados de Porto Alegre. Em Porto Alegre, 160 mil afetados. Eu fui um afetado, eu tive que sair de casa porque eu não tinha luz e água, né? 40 mil edificações que tiveram água atingida, 45 mil empresas. Né? Vários dados, mas ninguém pensava nos dados pessoais exatamente. Aí o Newton faz, então, uma série de orientações, e a primeira delas, de 23 de maio, ela versa sobre a proteção dos documentos, especificamente. E existem muitos documentos físicos, né? E talvez a maior preocupação seja os físicos. E ele fez isso, naturalmente, baseado na Lei Geral de Proteção de Dados, na própria Constituição, mas, sobretudo, sobre um decreto municipal 21.831 de 2023 e sobre a Lei Complementar 980 de 23, em que a gente fez aqui em Porto Alegre, já pensando nas excepcionalidades. Não, Fábio, diretamente numa enchente, ninguém imaginava isso, né?
mas que já serviu de base e agora a gente já viu que ela precisa ser melhorada, né? E deixa eu passar rapidamente o que diz essa diretriz. Né? Ela diz simplesmente, se tu teve documentos que foram atingidos por uma enchente, né? O que o Newton escreveu lá? Precisa fazer naturalmente uma avaliação inicial, identificar os documentos e avaliar os dados. Em segundo lugar, tomar medidas de contenção, ou seja, isolar esses que foram extraviados. Né? E aqui eu trago um exemplo da empresa pública de transporte e circulação, que é na frente do Tesourinha, quem for de Porto Alegre, aqui, em que alagou. E os documentos, recursos de multa, documentos estudantis, muita coisa em papel. Muita coisa em papel e deu 1 metro de água. Então, eles fizeram um processo de isolamento. Né? O que tu faz com isso? Qual é a orientação? Desinfecção, né, e secagem dos documentos. Depois, para recuperar os dados, identificar aquilo que é possível recuperar, né, digitalizar à medida do possível. Depois disso, aquilo que não dá para recuperar, e mesmo o rascunho que tu digitalizou, isso não foi feito ainda, eliminar de forma segura, que talvez seja um dos maiores problemas de vazamento de dados físicos, é o descarte. Por fim, a notificação e comunicação. A comunicação interna, naturalmente, a notificação aos titulares, caso seja necessário, e internamente, necessariamente, ao DPO. E por isso que o Newton ele acabou fazendo uma série de orientações, porque ele foi muito demandado. Isso faz parte também de um processo que a gente iniciou há 2 anos na Prefeitura de Porto Alegre, de uma cultura de proteção de dados, que ainda é muito falha, mas as pessoas já começaram a ativar naturalmente o DPO em caso de dúvida. Mas isso tem como melhorar. Por isso que a gente precisa tanto de uma política de segurança da informação cada vez melhor e uma política de segurança de dados ainda mais radical. E, é claro, a gente precisa, daí sim, pensar num plano de prevenção específica, né, para desastre, porque eles vão acontecer. Nós tivemos 3 ou 4 temporais nos últimos 3 ou 4 anos, e nós tivemos agora essa enchente que nos deixou com uma pulga atrás da orelha. E aí, é interessante, não sei se eu estou falando muito aqui, eu falo depois, vamos rodar. Gustavo, só ressaltar aqui o excelente trabalho do Newton frente, né, a essas situações, mas destacar também o seu trabalho, né, diante aí, principalmente aí dos municípios, startar isso em municípios, isso é de extrema importância. Os colegas citaram aqui no YouTube até uma questão sobre a digitalização desses documentos na esfera pública e armazenamento. Onde que tem sido feito esses backups? Onde tem sido armazenado um servidor local em nuvem? Coisa que nós não havíamos pensado antes dessas calamidades. Mas agora, passando aqui para o nosso colega, antes de passar para ele, eu quero fazer uma introdução. Eu sou como um bom mineiro, né? Um bom mineiro aqui. Nós passamos por 2 desastres. Um deles foi o rompimento da barragem em Brumadinho e o outro em Mariana. Nós estamos aqui com um colega que trabalha nessa esfera e trabalhou também dentro dessa esfera, principalmente privada, dentro de uma mineradora. Qual que é a responsabilidade das empresas diante desse tipo de situação, meu colega? Pode ficar à vontade. Vamos lá. Fabião e Gustavo, acho que o Gustavo também colocou que foi feito mais para o setor privado. Eu acredito ali fielmente que sim. E até em janeiro desse ano, eu até publiquei na Security Reports, lá da Security Leaders, falando que eu vejo com bons olhos tudo que a NPD está fazendo, todo o caminho, mas se ela não começar a agir com mais rigidez, mais posicionamento, ela já se perdeu um pouco nas empresas. Quando você vai no setor privado e as empresas que ainda não implementaram, que é mais de 80% do mercado, eles falam, isso depois a gente já está aqui no nosso roadmap, depois a gente investe, depois a gente vê. Nunca está sendo um momento do investimento. Por quê? As multas que tiveram até agora, R$ 7.500, que aí foi errado e voltou para trás. Toda empresa privada tem um judiciário por trás, escritórios digitais
de grande porte, olhando e trazendo ali o seu direcionamento. Mas quando a gente começa a olhar para o lado, igual a gente trouxe ali da mineradora, é no meio do Amazonas. Imagina fazer um projeto no meio do Amazonas. Para você chegar lá, você tem que pegar um avião. Do avião, você tem que pegar uma embarcação e chega 4 horas para chegar na região. Sem falar da LGPD em si, a mineradora é responsável pelos ribeirinhos, pelo hospital, ele é responsável pela creche, pela escola, todo mundo que entra e sai, ele é responsável. Imagina quando eu tive que ir lá em 2020 para 2021 fazer a implementação. Olhamos para aquilo e falou, legal. Estava sendo um momento ainda de implementação, né, muito forte no país. E a gente começa a ver, precisa de consentimento, começa a olhar as bases legais, começa a ver todo aquele escopo. Imagina que muitos ribeirinhos não sabem nem escrever o nome. Como que ele ia dar consentimentos? A escola, quem cuida dos filhos dos ribeirinhos, é essa mineradora. Como que a gente ia tratar esses dados pessoais pedindo permissão para os pais? Então foi toda uma forma, uma tratativa que eu comecei a ver que a lei, quando a gente está aqui, São Paulo, Rio, Minas Gerais, os grandes polos, Santa Catarina, é mais fácil de tratar. Quando você vai para regiões um pouco mais afastadas e uma realidade um pouco diferente, a gente vê o quanto que precisa ainda de direcionamentos. No caso, a gente, para explicar o que era consentimento, tinha que fazer vídeos, videoaulas. Imagine para um ribeirinho sentar para entender sobre consentimento que ele ia ter que pôr digital para consentir que o filho dele vai estudar na escola, que pode ter foto. Então, assim, são realidades diferentes. E se a gente olha para um momento, igual Mariana, que eu também trabalhei na investigação de Mariana, os dados, quem que era responsável pelos dados, quem era responsável por manter aquelas pessoas também ter direcionamento, ter informações, todo mundo anotando em prancheta para tentar localizar o familiar, localizar o quê? E essa informação indo para um lado para o outro. O que eu quero dizer olhando esses dois cenários? É muito fácil hoje, olhando para o setor privado, trabalhar com segurança, com proteção de dados nos grandes polos. Quando você vai para polos mais distantes, que a realidade, que a internet não chega ali, se não for satélite ou rádio, é um outro mundo. E se a gente olha para o governo tratando os dados do cidadão, também está numa distância muito grande da realidade. E aí o Gustavo trabalhando ali com as prefeituras, contratando, tendo alguém um DPO, nesse momento, se o cara não for fora da caixa, ter um pensamento ali 360, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, complementando o que o Fábio falou, eu também acho que está muito longe do que precisaria para esse momento. As nossas leis estão aqui, igual o Emerson Wendt falou no painel anterior, temos lei para tudo, mas poucos sabem interpretar essa lei e poucos sabem pôr para funcionar. E os órgãos também não estão fiscalizando, na minha opinião, como deveria. Paulo, deixa eu só colocar mais lenha na fogueira aqui, trazer mais Sim. informação, porque eu estou vendo aqui que os nossos colegas estão interagindo muito no YouTube. E Legal. tem sido aqui de grande valia o nosso debate, né? Eu estou aqui como moderador, né, fazendo esse meio de campo aqui, mas também trazendo a minha experiência prática como DPO as a Service, junto com o time da Somax Group, né? Os meus colegas estão acompanhando aí também. Eu vejo que a alta gestão também tem que abraçar o projeto. Porque se ela não abraçar, as demais áreas não abraçam o projeto. Vai ser mais um projeto sendo tocado, né, aos poucos ali. E dentro da esfera também pública não é diferente. Se a alta gestão não abraçar o projeto, ele não vai à frente. Então, eu quero só destacar uma outra situação aqui, né, dentro aqui de uma matéria da CNN Brasil, para vocês verem a complexidade do tema. Matéria do dia 24/5, controle de abrigos é interesse aqui de facções criminosas. Agora imagina se esses dados vazam. Imagina se esses dados vão cair em mãos aí
de pessoas, né, que não são do bem. São pessoas que já estão ali abrigadas e agora ali nós temos outras situações que envolvem. Por quê? Dentro dessa matéria, traz que 54%, 54 pessoas, desculpa, foram presas dentro de abrigos por crimes sexuais, agressões, casos de violência doméstica e furto. E agora eu volto para o Gustavo. Gustavo, qual que é a importância do setor público estar adequado à lei? Qual a importância de você ter uma pessoa responsável, um DPO, porque Porto Alegre é referência. Porto Alegre está como referência. Mas e os demais municípios que foram atacados? Então, eu deixo essa pergunta aqui para você e depois eu volto com o nosso colega. Tem duas questões aí. A primeira que eu acho que a grande sacada da análise é o seguinte: a proteção de dados é importante, mas a saúde e a vida são mais importantes. Então, Fábio, quando tu citaste ali a questão do banco de dados, do compartilhamento do banco de dados lá dos tutores de animais, quando o parecer do Newton sobre a instalação das câmeras nos abrigos, justamente para a proteção dos abrigados, né? O convênio entre instituições para, inclusive, compartilhar dados, inclusive para a criação de apps, né? Justamente para ajudar o enfrentamento, todos eles têm algo em comum. Nenhum deles exigiu consentimento, porque salvar vidas e a saúde é mais importante. Então, a gente vive, às vezes, em alguns eventos de LGPD, a maldição do consentimento. A gente discute mais o consentimento do que a função da proteção de dados em si. O consentimento é uma parte. Ao mesmo tempo, é preciso ter uma grande responsabilidade com estes dados, né? Nesse sentido, a Prefeitura de Porto Alegre, e aí vou te dizer o outro lado, né? Graças ao trabalho da Procempa, que é a empresa de processamento de dados do município, que tem um DPO específico, é um DPO técnico, né? A gente tem um DPO que é o Newton, que é um advogado que trabalha com a lei, e tem um DPO técnico, que trabalha muito mais com viés de cibersegurança, política de segurança de informação e de métodos de impedir hackeamento, mas também ele cria um mecanismo e ele todos os mecanismos de controle de informações dos abrigados, por exemplo, ou dos animais, foram verificados, acompanhados e são acompanhados pelo DPO da Procempa, para além da orientação do NICT. Isso é bem importante. Quanto ao interior do estado, é realmente muito complicado, né? Quando nós criamos o fórum de LGPD, primeiro eram só as capitais. As capitais tinham um bom nivelamento. Então, o Paulo tem muito razão. No momento em que a gente abriu, depois, a gente faz parte, é um dos fóruns da Frente Nacional dos Prefeitos. A Frente Nacional dos Prefeitos reúne municípios com mais de 80 mil habitantes. Já é uma realidade muito diferente, né? Então, por exemplo, enquanto em Porto Alegre o DPO está ligado diretamente a um secretário, enquanto em São Paulo ele está dentro da controladoria, enquanto no Rio de Janeiro também tem uma secretaria de transparência, no interior, onde justamente tu tem a maior fragilidade, quando tem um DPO, quando tem um encarregado ou um responsável, para não dizer, ele está lá no quarto escalão, quinto escalão, e justamente não tem esse apoio da alta gestão, assim. Agora, quem está nos acompanhando que é do interior, de outra cidade, o que eu aconselho é assim, a gente tem alguns locais que são bem estruturados nesse sentido. Quem não tem, a gente está aí para se ajudar, né? Eu, por exemplo, sou um agente político, mas eu tenho uma militância que é na área da transparência. Mas pensa na área da transparência no sentido mais amplo, né? De dar voz ao cidadão, de transparência com os dados públicos, de proteção dos dados, porque a proteção dos dados essencialmente é garantir a transparência pública. Eu não posso falar pelo Newton, mas eu acho que as cidades do interior precisam copiar, adaptando a sua realidade, alguns mecanismos que tem em São Paulo, Recife, João Pessoa, Rio de Janeiro, Porto Alegre.
precisam começar a ter este olhar. A gente pensa muito no comércio de dados, mas tu chamou atenção para algo que é talvez mais preocupante, né? Que é o crime, né, com os dados. Deixa eu te dar um exemplo muito concreto, assim. Nós estávamos ajudando na ponta aqui pessoas que não tinham o que comer. E aí a gente queria cadastrá-las para fazer um cartão para o Bolsa Família, etc. Eles faziam escondidos. Por quê? Porque as milícias e os traficantes, dependendo do local, sabendo que eles têm o cartão, que em dinheiro, eles tomam o cartão das pessoas. Para tu ver como a proteção de dados não é só questão de Nossa, comércio. Gustavo, eu não sabia que esse tema ia trazer tanta repercussão, tá? O YouTube aqui não para. E dentro dessa questão, até mesmo pelo curto tempo que a gente tem, tá? Você trouxe aqui coisas relevantes, muito relevantes para a gente. Como o Tu disse Espírito para Santo. polemizar, eu estou polemizando. Nossa, eu vou falar a verdade, viu? Rodrigo, Arthur, vou contar esse daqui. Eu acho que está sendo um dos painéis mais aqui polêmicos aqui em relação à calamidade pública, proteção de dados. Mas, gente, só deixar claro aqui uma coisa: a prioridade no momento é a vida, é o dever constitucional. Nós estamos aqui polemizando uma situação, mas nós estamos aqui alertando porque nós temos que ter uma orientação da NPD em relação às situações de calamidade pública. Mais que isso, somente para encerrar aqui a minha fala, eu vou trazer aqui algo somente para passar para o nosso colega Paulo, para a gente finalizar e abrir aqui para perguntas, porque é um tema polêmico, estou vendo aqui, tá movimentando muito, mas agora vamos deixar aqui uma coisa aqui. Dia 5/6 foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. Agora, olhem só esse alerta que eu vou deixar aqui, Gustavo, principalmente você que trabalha aí com essas instituições, principalmente públicas. As mudanças climáticas estão levando aqui pessoas a abandonar os lugares de origem. Já se falam aí que de estimativa do Banco Mundial indica que até 2050 216 milhões de pessoas poderão aqui ter que deixar suas regiões por causa de desastres ambientais, pela insegurança de morar em climas hostis e aqui pelos impactos nas atividades econômicas, como agricultura, pesca e geração de energia. Pessoal, aqui eu já vou encerrar para a gente abrir para perguntas, principalmente aqui debater alguns pontos que os nossos colegas trouxeram aqui no chat. Olhem para vocês verem que isso vai muito além somente dessa catástrofe. Nós estamos aqui debatendo algo muito mais importante. Paulo, pode ficar à vontade para falar sobre essa questão, principalmente aqui dessa estimativa do Banco Mundial, né, dessas 216 milhões de pessoas que podem aí ter que mudar do seu lugar de origem por causa de crimes hostis aqui e pelos impactos aqui causados pelas atividades econômicas, principalmente privadas, que a gente esteve falando aqui. E quando a gente fala muito em desastre ambiental e coleta de dados pessoais, tem que ter uma coordenação, uma resposta eficaz e rápida. Mas vamos ser muito sinceros, pessoal. Pegando países aqui da América Latina e terceiro mundo, a gente ainda não conseguiu nem democratizar a internet e muito menos a segurança da informação. Você vai para muitos polos, saindo do polo central aqui do Brasil, a área de segurança da informação nem existe ainda. Países de terceiro mundo, putz, eu vou falar na África, alguns lugares que eu tenho conhecimento, que eu já tive oportunidade de trabalhar online, mas gente já foi para lá. O governo que contrata time de tecnologia, que aí é o nome tecnologia para todas as vertentes, para trabalhar para o governo e tentar fazer alguma coisa. Eu trabalhei em uma consultoria que tinha um contrato ali e mandava de 50 a 60 pessoas por ano para ficar lá nesse país na África para conseguir fazer alguma coisa para modernizar.
E aí a gente fala de coleta, tratamento, compartilhamento, armazenamento, direitos dos titulares, igual falou, a gente só fala de consentimento. E eu falo, além do consentimento, eu gosto de falar também, Gustavo, é o cookies. LGPD, consentimento e cookies. Põe a faixa lá no site e você está adequado. Gente, se a gente olhar aqui para o Brasil, quantas barragens está para estourar em Minas? Fábio, estou trazendo Minas porque você mora aí. E o que o governo, o que as empresas privadas estão correndo para evitar isso, para não ter ali a movimentação de cidades, de pessoas da sua origem? Eu falo que a segurança, informação e proteção de dados nesse momento está muito longe do que a gente precisaria estar discutindo. Para os grandes centros, para as grandes empresas, para instituições financeiras, que é meu foco principal, nossa, é difícil fazer, é difícil implementar, manter, mas é muito mais fácil perante a muitos desafios governamentais, de outros setores. Vamos falar o agro, a grande parte do agro. Quem que está ali tratando de proteção de dados, segurança e informação? Só os grandes polos que precisa ter, porque é uma indústria gigantesca. Então, assim, cada vez mais os dados ambientais no Brasil e fora vai acontecendo. Nos Estados Unidos aconteceu semana passada, retrasada em outra cidade, né? Também foi devastada. Rio Grande do Sul passando pelo problema. Na Índia aconteceu, na China aconteceu no mesmo momento. A gente discute muito aqui, Fábio e Gustavo, o quanto que a gente precisa se preocupar, mas eu acho que a gente tinha que se preocupar na segurança da informação ali, da pessoa como um todo, digital e não digital, como que você trouxe ali os pontos, as Sim, pesquisas, o que está acontecendo com eles. Só mais um negocinho para incrementar. Falando sim, aqui, claro. São Paulo, Rio, o quanto de pessoas hoje necessitam de renda adicional estão vendendo os logins para os grupos criminosos, então está muito distante a realidade do que é o país e as pessoas. Claro. Então, a gente tem, igual você falou ali, seria um assunto que aqui a gente poderia ficar falando muito, Horas. mas a gente tem que se preocupar, acho que agora é no salvamento das vidas e na Claro. reconstrução. A proteção da vida, né, como dever Isso. constitucional, isso aqui é de suma importância. Pessoal, só pela hora, já vou passar aqui pelo YouTube, tem várias questões aqui, eu vou direcionar as perguntas aqui para os nossos colegas. Peço a vocês que vocês tiverem aqui alguma pergunta, mandem aí no chat que a gente vai responder. Carol, ela falou aqui sobre um ponto: a digitalização e guarda de documentos é uma providência que os poderes públicos não podem deixar de fazer. Gustavo, qual que é aí a questão, o que você tem visto em relação a essa questão da digitalização desses documentos por parte principalmente do ente público, né? Nós aqui temos uma preocupação como titulares também de dados, né? Como você tem visto isso hoje? Não, a gente tem um processo de amadurecimento. Foi lançado aqui em Porto Alegre, ainda em 2021, um programa chamado Papel Zero. Não chegamos no zero, mas diminuiu bastante, muito, 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 assim, a digitalização. Existe um processo contínuo, né? Este caso específico da IPTC é engraçado que é justamente numa das áreas que ainda tem papel é onde chega a enchente, né? É interessante isso, assim. Mas é bom justamente para que a gente possa, inclusive, isso está na recomendação do Newton, acelerar este processo de digitalização, né? E o processo de digitalização, além de ter uma política de segurança de dados, como o Paulo falou bem, precisa ter uma fortíssima política de segurança da informação, né? A gente tem casos que a gente conhece aqui de Porto Alegre ou de outras cidades. Tem um que é muito famoso ali, de um médico que estava num posto, daí ele, para terminar como é que chama, os prontuários em casa, ele salvava no pendrive, porque não tinha nem internet direito no posto, e levava para casa, roubaram a pasta dele, com vários, com centenas ou milhares de pacientes,
Isso foi parar numa agência de emprego. E o cara, se ele, não, mas esse aqui, o cara tem problema no coração, esse aqui não dá, esse... Entende? Então, são coisas inimagináveis, assim, que a gente não se preocupa, né? O que o Carol, ou a Carol estava falando, é importantíssimo. Tem que ter um processo de digitalização. Não dá mais para falar em papel, né? Mas isso é um processo de mudança. O mais importante nisso tudo é começar. A gente não começa. A gente precisa começar a discutir, a gente precisa convencer a autogestão. Aqui em Porto Alegre aconteceu uma coisa muito legal com compliance, né? E o compliance, cara, foi o primeiro ato deste governo, foram os secretários assinarem um ato de compliance. E eu queria, antes de ter saído, fazer com que os secretários assinassem um termo de compliance de dados, sabe? De proteção de dados, de garantia disso. Assim. É muito abstrato, é uma realidade muito abstrata. Mas a gente costumeiramente bota a culpa nos outros. E eu acho que a culpa é nossa. A nossa de quem? De quem leva a pauta. Sim, A gente seguidamente explica mal, fala difícil. A sim, gente parece que às vezes a gente fala, e eu me coloco no meio disso, sim. só para a gente mesmo. E a gente quer que os outros entendam. É, E se os outros não estão entendendo, talvez, e em muitos casos, a culpa é nossa. Como é sim, que a gente leva para o Ribeirinho, para uma dos milhares que vão estar agora no que aqui em Porto Alegre estão chamando de cidade humanitária, e que, no fundo, é um campo de refugiado climático, sim, que vai ter uma estrutura boa, mas no fundo é isso. Como é que a gente vai explicar para eles que aqueles dados deles, que o CPF, que a condição de saúde, que a religião, que a questão sexual, sexual. elas são deles, que eles são donos, que eles são os titulares daquilo. Gente que passa fome, gente que não tem o que comer, gente que nunca assinou uma carteira de trabalho na vida. É. Esse é o nosso grande desafio. Gustavo, que tema complexo. Ó, Newton Moraes está aqui nos acompanhando pelo YouTube também. Devem ter falado para ele que a gente estava Tá elogiando, ele falando entrou, né? dele. Tá falando muito bem, viu, Newton? Você também deu aula aqui, eu trouxe essa reflexão, mas agora só continuando aqui para agora passar principalmente para o Paulo, que é uma questão que vai ser polêmica. Questão aqui dos cartórios, Paulo. Como você vê, né, a questão do cartório? Porque olha só para você ver, o Jonathan contribuiu aqui. Imagino que um dos maiores problemas com documentos físicos, né, fique para os cartórios que possam aí ter sido alagados. Esses cartórios, você como DPO, principalmente da esfera privada, você vê aí uma complexidade em relação aos cartórios, em relação à adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Como você vê essa questão? Os cartórios, empresas e centros que tinham, né, informações em papel. Vamos pegar os cartórios, como que eu vou poder ali, se tiver só em papel, confirmar que eu assinei um contrato de gaveta aqui com o Fábio e com o Gustavo referente a um negócio que a gente está vendo aqui de proteção de dados para empresas e para o setor público. Se perdeu. E se a gente olha para a parte de dados pessoais, é um problema muito grande, porque como que eles vão conseguir resgatar isso se não estiver digitalizado? Como que eles vão conseguir ter a responsabilidade como controlador daqueles dados que eles fizeram, a salvaguarda necessária daqueles dados? Porque um dos pilares de implementação da LGPD é a salvaguarda dos dados digitais e físicos. Eles tinham uma sala protegida, podia ter câmera, controle de acesso por digital, por íris, que for, mas se perdeu tudo isso. E quando a gente fala de desastres ambientais, se a gente vai para a seguradora, se vai aquele cartório tem um seguro cibernético, um seguro que for para ele, talvez não vai nem apoiar ali financeiramente ou com advogados para conseguir manter a estrutura deles. Como que a gente vai cobrar dos cartórios se eles não fizeram a salvaguarda se é um problema climático?
Se a gente olhar puramente como negócio, eles estão errados. Eles têm ali agora que dar 360 e trazer tudo o que precisa para a população, para os clientes que foram ali. Mas se a gente olhar na questão humana, não tinha o que fazer. Porque não foi só um cartório, 2 cartórios, foram Então, cidades. o Paulo, só para finalizar aqui, cartório tem que se adequar à lei. Isso de fato. E tem muita empresa que não está preocupada com essa questão. É Mais de isso, 80%. mais de No Brasil 80%. não está adequado. Ótimo, só para finalizar, passar a palavra aqui para o Arthur e o Rodrigo para finalizar, né? A gente botou fogo aqui. Eu vou deixar aqui com os meus colegas para finalizar, mas aqui eu vou deixar minhas palavras finais, meu agradecimento a todos que ficaram aqui até esse evento, até o final desse painel. Desculpem se nós colocamos aqui muito fogo no pessoal, vi aqui muita movimentação, né? Até o Newton entrou aqui e agradecer aqui publicamente, Newton. Muito obrigado pelo trabalho que você tem feito. Você relatou a sua experiência de vida, eu fiquei emocionado aqui com a live. Você tem sido referência no Rio Grande do Sul e para o Brasil. Então, eu falo isso aqui até emocionado, porque você falou que foi uma das pessoas que foi atingida. E mesmo assim, continua o seu trabalho e de excelência. Então, muito obrigado pelo que você tem feito e vários aqui, guerreiros e guerreiras que têm seguido aqui de cabeça erguida. Minas Gerais passou por uma situação muito próxima de calamidade pública, desculpa, porque eu fiquei emocionado aqui pela situação, porque eu vivi isso aqui muito próximo em Minas Gerais, e mesmo assim os mineiros se reergueram. Então, eu tenho certeza que os gaúchos vão se reerguer. Eu tenho certeza que vocês são um povo aguerrido e nós vamos estar em breve aí juntamente com vocês, né, para ver, para festejar esse novo momento. Então, deixando aqui para me finalizar a minha fala, né, eu deixo aqui meu LinkedIn, Fábio Farias, podem ficar à vontade para me acompanhar ali. E deixo aqui um alerta. A NPD, nós precisamos de regulamentar, nós precisamos de orientação em relação a questões de calamidade pública. Nós precisamos porque é algo que vai muito além do que nós estamos vendo só hoje. Nós já estamos pensando aqui num presente muito próximo de pessoas que vão ter que sair do seu local de origem por causa de questões climáticas. Então, deixo aqui a minha humilde fala, meu muito obrigado ao convite, meu muito obrigado aqui aos colegas que contribuíram com esse painel, né, que abriram aqui para mim ser hoje um dos moderadores, né, e eu aprendi muito com vocês, meu muito obrigado. Gustavo, pode ficar à vontade, Rodrigo, pode, principalmente Paulo e Gustavo, pode ficar à vontade para fazer as suas ponderações finais. Bom, eu quero dizer que eu concordo contigo, a gente precisa de orientação, mas a NPD ela costuma ser bastante aberta para receber sugestões. E talvez a experiência do Paulo, do Newton e de tantos outros que enfrentam estes problemas na ponta possam servir para levar sugestões mais concretas para a NPD que sirvam para todos. A outra questão que eu acho que é bem importante frisar é que olha que engraçado, o Fábio se emocionou numa fala de LGPD, porque a gente não fala sobre dados, a gente fala sobre pessoas, cara. A gente está protegendo as pessoas. Nós não somos os chatos que levam a palavra da LGPD. A gente está tentando ajudar a garantir a integridade das pessoas. Garantir a integridade dos dados é garantir a integridade das pessoas. Então, Arthur, Rodrigo, parabéns. Paulo e Fábio, obrigado por compartilhar essa hora aqui comigo. Obrigado a todos que aguentaram aí até as 9h20 da noite de uma quinta-feira. Tá? Valeu e parabéns pelo evento. Obrigado também, pessoal. Acho que a mensagem final que eu digo, olhando para o setor privado, como a gente está falando, nós temos que levar isso e fazer acontecer. A NPD ela tem que ser mais rigorosa, tem que começar a fiscalizar
de verdade. Tem muitas empresas que já fizeram a autotelação e tá esperando o retorno. Eu entendo que falta pessoas, falta prazo, mas se não, aquele boom que teve no início, você não sente já mais no mercado, não sente os empresários preocupados com essa implementação e até pior, com esse manter. Conheço instituições que implementaram e desfizeram o time e deixa uma única pessoa mantendo isso, porque sabe que não está sendo ali muito bem fiscalizado. Eu digo que tinha que ser parecido com o Bacen. Uma pena que o Bacen também não está muito em cima, ele está ali também ficando fragmentado demais, mas enquanto esses órgãos não começar agora a ser um pouco mais firme, cada vez mais o empresariado vai estar longe para que isso aconteça de verdade. Obrigado pelo convite também, Arthur. E obrigado, Fábio e Gustavo, por compartilhar esse momento comigo aqui. Agradecemos a participação de vocês, Baldin, Ferenci, Farias. Muito obrigado pela participação de vocês aqui na nossa Meetup Secops Beneficente. Muito assunto, algumas coisas polêmicas, né? Mas é assim mesmo, é uma legislação em construção ainda, a gente sabe. E muito obrigado pelas considerações de vocês aqui, enriqueceu muito o evento. Pessoal, aos nossos espectadores aqui também, muito obrigado por estar acompanhando o nosso trabalho até agora, né? Foram dezenas já de panelistas que passaram aqui,